Muito bom dia. Quero começar aqui cumprimentando a nossa mesa, em nome do presidente Marco Aurélio, aos meus pares, em nome do vereador Sérgio Crocodilo, aqueles que estão nos assistindo, que bom ter essa casa cheia hoje. Em especial, eu quero cumprimentar aqui o Borracha, que é um professor sensacional, pessoa da qual eu admiro muito aqui em Primavera. Cumprimentar o Raí, ao nosso secretário de esporte, Lelis, a Creonice, do Mãe Cidinha, e em especial aos alunos do Mãe Cidinha, a Marcela, o Emerson, a Maria Luísa e a Maria Alice, que hoje estão aqui também, esses pequenos que são já grandes vencedores aqui da nossa cidade. E eu quero começar aproveitando a oportunidade que nós temos hoje aqui nessa casa, várias pessoas que são do esporte, e falar um pouco, Berdão, sobre a sua seara, que é o esporte. Como o Sargento Teles falou aqui, apenas 0,25% do orçamento do município vai para o esporte. Por que eu estou falando isso? Porque até o momento, Primavera, conforme o portal de transparência, arrecadou esse ano mais ou menos 600 milhões de reais, que entraram nos cofres públicos de Primavera até esse momento, vereador Vado. E 0,25% disso é apenas 1,5 milhão. A situação da saúde, do esporte, Augusto, no nosso município, tem sido muito difícil. 1.500.000, que foi para o esporte até agora. Temos quadras aqui dentro da nossa cidade que não estão dentro das normas para competição. A APEC e a PJ, por exemplo, que são organizações que trabalham o esporte, o Mãe Cidinha, tem um repasse minúsculo, minúsculo. Cito aqui, por exemplo, a APEC, que desde 2022 recebe apenas R$ 9.200 por mês e atendem mais de 400 alunos. Os ônibus, secretário, sabemos que os ônibus dos esportes, muitos, são cautelados. E essa é a situação como o esporte da nossa cidade se encontra hoje. Tudo dentro da gestão pública, vereador Herbert, é uma questão de prioridades. Cada gestão mostra, a partir das decisões que toma, aonde suas prioridades moram. Se você quer saber qual que é a prioridade de uma gestão pública dentro de uma cidade, olha para onde que ela tem enviado mais recurso. Olha onde que ela tem colocado mais trabalho. Se vocês olharem para o trabalho dessa Casa Legislativa, vocês vão ver que aqui na pauta da sessão de hoje, por exemplo, nós temos o pedido do aumento do repasse para o Mãe Cidinha, que hoje recebe R$ 20.000, suficiente apenas para a folha de pagamento deles. Nós estamos pedindo um aumento para, no mínimo, 50. Então, eu posso dizer, sim, que a prioridade dessa casa tem sido com a população. Mas, a cada dia que se passa, secretário, eu não sinto que a prioridade da gestão executiva tem se alinhado às prioridades dessa casa, líder. Porque as decisões que são tomadas de maneiras consecutivas, secretário, eu não vejo que elas contemplam aos pais, aos alunos e aos professores do esporte. E essas pessoas que estão tão empenhadas, Berdão, em transformar a vida das crianças aqui de Primavera. Não são poucos os relatos de pais que eu recebo no Instagram, no Facebook, pelo WhatsApp. Muita da minha pauta, muito da minha bandeira é pela luta da cultura, da juventude, da primeira infância. E eu falei aqui na sessão passada que eu vim desses projetos. E eu sei a importância disso. E tiveram, vereador Heraldo, a coragem de falar para mim, pessoas do executivo falar para mim, que eu estava sendo afrontosa. Acredita nisso? Que eu estava sendo
muito afrontosa e muito debochada. Se afrontosa e debochada vocês entendem como uma pessoa que foi eleita para ser a voz da população e falar a verdade, então eu sou mesmo muito afrontosa e debochada. Porque eu não irei me curvar a decisões que não beneficiam as crianças, a juventude e a população da nossa cidade. Eu não irei me curvar a decisões que mostram que a prioridade não está com o povo e com o cumprimento de promessas de campanha. E eu não irei me curvar, Sargento Teles, a decisões que mostram que esse repasse de 0,25 não vai aumentar, ônibus novos não vão chegar, repasse maior para o esporte, para a cultura, para a juventude não vai acontecer. Então, se isso, e se ser esse tipo de parlamentar e esse tipo de vereadora entendem que é ser afrontosa, então eu vou ser, sim, muito afrontosa, porque eu jamais irei subir aqui e abaixar a minha cabeça e aceitar o que tem feito com o esporte, aceitar o que tem feito com as organizações e as instituições da nossa cidade, aceitar o que tem sido feito com as nossas crianças e a nossa juventude, a nossa cultura. E para finalizar, eu quero falar aqui um pouco da saúde. Eu entrei na fala do Sargento Teles falando sobre o nosso laboratório e, infelizmente, essa não é só a realidade do laboratório da nossa cidade. É a realidade de quase todos os prédios, né, as unidades de saúde. A gente precisa de investimentos reais na nossa saúde. Porque aqui em Primavera acontece muito uma terceirização da saúde, sabe? Ao invés de pegar um recurso, ou ao invés de se juntar e ir até o governo do estado e pedir um hospital regional, de ir até o governo federal e fazer acontecer a policlínica, e fazer acontecer uma nova UPA, e fazer acontecer um hospital municipal, o que a gente vê é uma terceirização. Dinheiro público nosso que não é investido na construção de uma saúde eficiente, mas só em tampar buraco, terceirizando para hospitais particulares da nossa cidade. E essa é uma prática, vereador Heraldo, o senhor que já foi secretário de saúde, essa é uma prática que pode sim tampar o buraco, atender às necessidades, mas não resolve o problema de fato. O que a gente precisa é de investimentos reais na nossa saúde. É de buscar, junto ao governo do estado, um hospital regional para a nossa cidade. É de parar de terceirizar as coisas e assumir a responsabilidade dos problemas de Primavera, sabe? Para finalizar, eu quero aqui ler uma mensagem que eu recebi. Essa semana a gente teve gabinete itinerante lá no bairro São José. E o bairro São José é um bairro muito antigo aqui da cidade, e um bairro onde eu vejo que pessoas muito carentes moram lá. E pessoas que, muitas vezes, são pessoas muito idosas também. Eu vi que tem uma população muito idosa lá no São José. E conversando com essas pessoas, eu recebi uma mensagem depois, e eu não tive resposta, sabe, Heraldo? Não tem resposta para uma mensagem dessa. Porque quem anda junto com a população e quem está na rua, o parlamentar que está na rua, que está escutando a demanda, como eu vejo que é aqui, por exemplo, o Sargento Teles, vejo que o senhor compartilha muito as demandas que recebe, a gente, às vezes, fica até sem resposta, sabe, Heraldo? Sabe, Crocodilo? Porque dói muito. Porque eu tenho muita coragem de falar, não tenho medo, tenho muita coragem. E eu tenho muita responsabilidade com o meu mandato. E eu acho que aquilo que a gente fala tem um peso muito grande dentro da cidade. E eu tomo muito cuidado em fazer qualquer promessa, em falar qualquer coisa. E eu sempre falo assim, eu não posso prometer, mas que eu vou tentar. Não posso prometer que vai funcionar, mas eu vou correr atrás e eu vou tentar. E eu recebi uma mensagem que fala o seguinte:
Quem gosta de lagoa é sapo. O povo precisa mesmo é de uma infraestrutura de saúde adequada para atender o povo. Votei nessa administração e me arrependo. Não se vê obras nessa cidade. Cadê a saúde, que diz que nos primeiros dias já ia dar um jeito? Vamos parar de muito mimimi. E chega ao aço para acordar. Não tenho resposta para esse tipo de mensagem. E essa aqui é só uma das que eu recebo. Muito obrigada. Volto aqui no segundo expediente para falar que hoje é o Dia Internacional da Democracia. Colegas, democracia é essa que é voto, é voz, é uma lei regida com seriedade. O que a gente tem visto hoje no Brasil é uma usurpação da nossa democracia. A condenação do presidente Bolsonaro que aconteceu nessa última semana é um exemplo disso, uma injustiça muito grave. Não houve uma dosimetria de pena correta, e isso é muito triste. Né? Amanhã a gente celebra o Dia do Caminhoneiro, que uma parte muito grande da nossa cidade vive da estrada, pessoas que movem a economia do nosso país, que sustentam as suas famílias com tanta garra. São Cristóvão, que é o padroeiro da nossa cidade, o padroeiro dos viajantes também, sempre está nos inspirando, né, a cobrar melhorias para o trânsito, para as estradas e uma melhor valorização dessa classe. Classe essa que o nosso vereador Marcondes defende tão bem aqui dentro dessa casa. E também nesse domingo, dia 21, é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. E eu quero aqui ressaltar um projeto meu que foi lido nessa casa hoje, que é o Espaço PCD nos eventos. Vocês viram que desde o começo do ano, a Prefeitura tem investido nesse tipo de ação, uma iniciativa muito nobre, mas isso ainda não era regulamentado. E agora nós estamos buscando regulamentar esse tipo de ação. Porque em eventos como, por exemplo, a Expo Prima, eles colocaram o espaço PCD atrás do público geral. E os cadeirantes ficaram com a visão obstruída, não conseguiram enxergar. Porque não existe uma cartilha que regulamenta como que esse espaço deve ser. Então, a gente precisa não só se apropriar de dias e pautas e causas, mas trazer projetos aqui dentro dessa casa que realmente, lá na ponta, vai melhorar, né, a vida dessas pessoas que são portadoras de deficiência. E, por fim, eu quero falar aqui também que no dia 21 também é celebrado o Dia do Fazendeiro. Nossa cidade, que é tão movida pelo agro, nosso estado, que com muito orgulho é movido pelo agro. Sabemos que essa é uma classe, presidente, que o senhor também defende muito, e não só de grandes fazendeiros. Eu, por exemplo, venho de uma família onde tudo que a gente tem hoje começou com 3, 4 cabeças de gado, em um lugar que não tinha perspectiva nenhuma. Então, a gente sabe o quanto essas pessoas que trabalham no meio do agro hoje, os pequenos, os médios, os grandes, os da pecuária, os da agricultura, são trabalhadores que acordam cedo e não medem esforços. É muito difícil, sabe, Crocodilo, você pegar tudo que você tem, plantar, colocar debaixo da terra e esperar que vai chover, vai germinar e você vai conseguir colher. E a gente precisa tirar o chapéu para esse pessoal e realmente homenagear eles. Por fim, eu quero falar também sobre a inauguração da ampliação da farmácia municipal que vai acontecer essa semana. Era para ter sido semana passada, foi adiado. E é uma indicação minha. Nós estivemos lá fazendo uma fiscalização e eu fico muito feliz que agora a nossa farmácia municipal finalmente vai poder gozar de um espaço digno, para que as pessoas que vão ali todo mês retirar seus medicamentos, sejam de alto risco ou não, elas vão ter um espaço mais acolhedor e as pessoas que trabalham ali também. Então, mais uma vez, parabéns a Heloísa, parabéns à nossa secretária de Saúde e que mais ações como essa continuem sendo tomadas.